O que é isso, gente? Nós estamos vivendo essa restauração. E eu estava vendo lá nas palavras que o Senhor me entregou no meu caderno de anotação lá. Eu creio que nós estamos encerrando um ciclo hoje. Eu creio que nós estamos encerrando uma guerra, uma batalha, né? Eu creio que o Senhor está dando vitória hoje. Amém. Restaurando, Amém, né? Deus. Restaurando essa aliança. E eu tenho fé, eu acredito nesse Deus que foi cantado, foi louvado e foi falado e orado em forma de música aqui. O Deus que é dono da terra, o Deus que criou o mar, o Deus que governa, o Deus que é rei, o Deus que é dono, o Deus que faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo dele. Aleluia! Nós só precisamos estar atentos para ouvir a voz desse Deus, né? E passar pelas batalhas, né? Quanto que a gente tem visto aqui, né? Um sacerdócio puro, um transplante de coração, uma batalha, né? Batalhas espirituais. Nós precisamos aprender a passar por isso em pé, maduros. E isso tudo, quem não está maduro ainda vai amadurecer se viver todos esses processos aí que o Senhor tem para nós, né? Nós vamos estar aí lendo em Jeremias 33. E por que eu falei que eu acredito que isso seja um encerramento de um ciclo, né? Porque desde que eu comecei a pregar nesse tempo, o Senhor tem falado de Gênesis, tem falado de Noé, né? E eu tenho trazido ali perspectivas que Noé foi vivendo ali, e hoje eu creio que a gente encerra essa visão aí, né? A gente falou de como ele saiu da arca, de como ele entrou na arca, né, do que ele viveu naquele tempo. A gente falou de como ele saiu, o que ele viu primeiro, o que ele fez primeiro, foi levantar um altar. E agora a gente vai ver em Gênesis 8, o que aconteceu? Ele faz uma promessa para Noé, né, em Gênesis 8. Não precisa abrir, não, pode deixar em Jeremias, que a gente vai trabalhar em Jeremias 33. Mas Gênesis 8, 22 diz assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Por quê? Porque o Senhor faz uma promessa para nós. O Senhor faz uma promessa para Noé, e uma promessa eterna, aonde Ele não volta atrás. Ele cumpre. E até hoje, Ele está dizendo para nós, enquanto houver manhã e noite, enquanto houver frio e calor, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Amém. Quem crê nisso diz um amém? Amém. Glória a Deus. E esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que nos alegra de estar aqui. Esse é o Deus que nos motiva de estar aqui. Um Deus que cumpre, que é fiel, né? Que é fiel a nós, mesmo quando a gente não é fiel a Ele. Olha que maravilha. Que Deus é esse, gente? Que Deus é esse? Que mesmo quando a gente não é fiel, que mesmo quando a gente está errado, Ele cumpre a palavra dele. Ele não é pirracento, Ele não é mimado, Ele não é cheio de mimimi igual a gente. Ele vai lá e fala: não, eu prometi, eu vou cumprir. Mas aguenta, porque você vai passar pelo processo, né? Então esse é o Deus que a gente serve. E eu quero perguntar quem está feliz, quem está alegre aqui por esse Deus que tem promessas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu estou feliz porque eu vejo o Senhor restaurando, eu vejo o Senhor cumprindo. Aleluia! Tem horas que parece que isso não vai acabar, tem hora que parece que essa escuridão ela não vai ter claridade, que esse túnel não tem fim, mas aí vem o Senhor e fala: eu restauro, eu sou Deus de justiça, eu faço do meu jeito, eu cumpro, eu sou fiel. Aleluia! Isso alegra o coração da gente, alegra, porque eu vou confessar, meus amados, tem hora que a gente acha que não vai ter jeito, tem hora que parece que está tudo perdido, e a gente quer voltar, a gente quer parar. E quantas vezes a gente cantou aqui: não vou parar, não é hora de parar? Quantas vezes, né? Então a gente precisa realmente insistir, persistir e acreditar que tem um Deus que restaura, né? É um Deus que deposita esperança em nós para a gente viver. E Jeremias, né, nesse capítulo 33 aí, olha que louco, né? A primeira pregação que eu fiz aqui foi sobre Jeremias 33, quando o André veio, testificou aquilo que estava falando, né?
E hoje isso se encerra, por isso que eu falei, se fecha o ciclo, né? Um ciclo de esperança, de fidelidade, de fé. Amém? E Jeremias, ele faz o quê? Ele conta lá, né? Ele está preso. E olha só, gente, a gente tem falado isso direto, né? Paulo estava preso, Jeremias estava preso, e ainda assim a esperança deles não acabava. Ainda assim eles faziam a obra do Senhor. Olha que loucura. E hoje a gente está livre para fazer. E o que ainda está nos impedindo, né? De contar dessa alegria, de contar dessa esperança, de contar dos milagres, de testemunhar do que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Aleluia. Isso não pode, né? Uma prisão não pode impedir, um momento de paralisação não pode impedir, né? E Jeremias preso, ele recebe a visitação do Senhor, e o Senhor começa a orientar ele, né? Que ele, a Jerusalém seria restaurada, né? Porque tinha todo um processo ali de cativeiro, de prisão, de separação, de divisão, né? O que estava acontecendo? Judá estava separada de Jerusalém, né? Existe ali toda uma história em volta dessa separação de Judá e Jerusalém, mas Deus não fez Judá e Jerusalém para ser um reino dividido. Ele fez para ser somente um reino, o reino do Senhor. E ali ele começa a falar com Jeremias, né? E Jeremias profetiza palavras de esperança em meio ao caos. Preso, no meio de uma batalha, porque estava reino contra reino, um reino dividido, mas ainda assim Jeremias profetiza palavras de esperança nesse tempo, né? E a promessa é: jamais, né, acabará o que o Senhor colocou na terra. Como diz lá em Gênesis, né? Jamais acabará. O que o Senhor estipulou jamais cessará. Porque o Senhor é Deus, Ele é dono, Ele governa, né? Mas será do jeito dele. Será do jeito de Deus, não do nosso. E a coisa mais linda é quando a gente entende o jeito de Deus, né? Quando a gente entende o coração de Deus. É quando a gente acessa esse Deus amigo, quando a gente se relaciona com esse Deus, quando a gente tem intimidade com esse Deus. E aí acalma o nosso coração para viver por todas essas batalhas, por todo esse caos, né, que é causado, que Jeremias relata aqui, né? É na justiça de Deus, é na decisão dele, né? E aí a gente vê lá em Jeremias 33, 16, diz assim: naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. Nada disso estava acontecendo aqui. Judá não estava salva, Judá se prostituiu, Judá se vendeu, Jerusalém foi destruída. E aqui a promessa é o quê? Que Judá será salva. Mesmo em meio a todas aquelas dificuldades, era um tempo, gente, de caos de verdade. Caos. Jerusalém aqui estava uma coisa horrorosa. Todo mundo se vendia, todo mundo ia para tudo quanto é lugar, para outros deuses, adorava outros deuses. Caos, caos, sem esperança. Mas Jeremias, o Senhor visita Jeremias e fala com ele: Judá será salvo e Jerusalém viverá segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Porque é o Senhor que faz a nossa justiça. Amém. O Senhor é que compra a nossa guerra. O Senhor é que compra a nossa dor. O Senhor é que transforma esse tempo de guerra em tempo de vitória. É na justiça dele, é no tempo dele, né? E aí a gente começa a entender tudo que a gente tem vivido, né? Tudo que a gente tem pedido ao Senhor, tudo que a gente tem orado ao Senhor, né? E a gente vê que mesmo a gente sendo mal, mesmo a gente tendo uma origem mal, sendo pecador, mesmo assim, o Senhor tem promessas. E o Senhor tem alianças que durarão para sempre. O Senhor tem alianças eternas para a nossa vida. Então não é sobre o que nós somos, é sobre o que nós desejamos ser em Cristo Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Tudo foi destruído, mas o Senhor edificará. Tudo foi destruído, mas o Senhor restaurará. Aleluia, glória a Deus. E a gente vai continuar aqui vendo, né, que tudo do jeito que o Senhor deseja e não do nosso jeito. Na justiça dele haverá restauração. Sempre haverá restauração. Sempre haverá uma palavra de consolo.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Às vezes isso fica corriqueiro, às vezes isso fica batido, né? A gente fala isso de forma batida, mas isso é a verdade, é uma realidade. O Senhor, na justiça dele, faz a gente passar uma noite inteira chorando. E às vezes anos. Mas a alegria, ela vem. A esperança, ela vem. A restauração, ela vem. Amém? Aleluia, glória a Deus. A minha vida vai ser restaurada, a sua vida vai ser restaurada. A minha ferida vai ser curada, a sua ferida vai ser curada. A sua dor, os seus sonhos, tudo será restaurado pelo Senhor. Na justiça do Senhor. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Tudo que estava em ruínas, tudo que estava separado, tudo que estava de um lado para o outro, o Senhor vai unir, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai edificar. Aleluia. E a gente vê, né, na palavra, quantas vezes, né, os judeus, eles excluíram os gentios. Por quê? Porque eles acreditavam que aquela palavra era só para eles, que a salvação era só para eles. Mas a gente vê na palavra que não é isso. O Senhor nunca criou, né, os judeus e os gentios para eles viverem separados. E aí o Senhor restaura essa união. O Senhor restaura esse propósito. Nós vamos ver isso aqui em Atos 15, 16. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Então a gente vê aqui uma promessa de restauração dessa união. E até hoje nós estamos vivendo isso, né? Quantos povos e nações acreditam que a salvação é só para eles? Quantos povos e nações acreditam que só eles têm direito à salvação? Se a gente olhar um tempo atrás para as igrejas, né? Eu cheguei a ver isso. Pessoas falar comigo que se eu não estivesse naquele lugar, eu não seria salvo. Se eu não fizesse parte de tal lugar, eu não seria assim, eu não seria assado. Igrejas se colocando como santas, se colocando como lugares especiais do que os outros. O Senhor não pediu esse propósito, o Senhor não chamou as pessoas para viverem isso. As pessoas chamou para viverem em união. E a palavra ainda fala mais, que a gente não coloque peso nos gentios. Que a gente não coloque peso nas pessoas que ainda não se converteram, que ainda não entenderam o que é o Senhor. Porque se a gente começar a colocar esse peso, ninguém vai entender que Jesus é o quê? É suave, é leve. E muitas vezes nós fazemos isso. Talvez o nosso desespero, né, de querer trazer a pessoa para Cristo, talvez de querer que ela entenda aquilo, a gente vai, sufoca a pessoa, coloca um peso na pessoa, mas o Senhor não chamou a gente para viver isso. E isso faz parte da nossa visão. Isso faz parte do que o Senhor tem entregado e confiado em nós, né? Nós estamos aqui para mostrar um Deus, um Jesus, um Espírito Santo bom, amigo e de justiça. E de justiça, como foi falado aqui. Tanto é que ele fala, na justiça dele, mas não é peso. É fidelidade, é compromisso e responsabilidade. É totalmente diferente, né? E a gente vê aqui, né, que haverá restauração, né? Ele vai unir o cristão com quem não é cristão. Ele faz isso, ele tem feito isso. Nós estamos vendo isso. Nós estamos vivendo isso. A igreja do Senhor, ela precisa sair para fora, como a gente falou, como a gente tem falado. Ela tem que se comunicar com o povo gentil. Ela tem que mostrar quem... Nós não precisamos ter medo de quem nós somos quando a gente sair para fora. Porque o que eu sou aqui, eu sou lá fora. O que eu sou no meu trabalho, eu sou em qualquer lugar. E as pessoas precisam ver Cristo em mim. O meu testemunho é mostrar esse Jesus amável, bom, amigo. Todos nós temos defeitos? Todos nós temos defeitos. Mas precisamos carregar esse Cristo. Precisamos mostrar, né, esse Cristo. E aqui, né, a gente entende que ele vai unir o cristão com quem não é cristão. Ele vai fazer casamento com ateus que não acreditavam em Jesus.
com pessoas que creem em Cristo, com cristãos que estão buscando, vivendo o processo, pagando um preço, sendo fiel. O Senhor vai restaurar. Amém. Vai restaurar esse ateu e vai unir ele a uma cristã. É o que a gente tem visto. Histórias serão reconstruídas. Casais que não conheciam Jesus vão ser reconstruídos. Histórias serão reconstruídas na presença de Deus. Serão restauradas na presença de Deus. Aleluia! O cristão, ele vai viver com o novo convertido. Ele vai restaurar a vida desse novo convertido. A gente vê isso aqui. A gente está experimentando disso. Um pouquinho de cada vez. Vidas serão edificadas e unidas através do novo nascimento. A gente está vendo isso aqui. Pessoas que se converteram, que se batizaram, estão sendo reconstruída a história deles. Em nome de Jesus, haverá restauração. Nós estamos aí prestes, né, a viver, né, um sonho, uma restauração do casamento aqui da Ivanise com o Jackson, né? E eu creio que através disso portas serão abertas. Nós só podemos ver, ouvir o som da glória de Deus através de vidas sendo restauradas, reconstruídas, aliançadas através da fidelidade de Deus. Isso é maravilhoso. Por isso nós estamos aqui hoje alegres, felizes, entendendo e vivendo essa restauração de Deus. Amém? Aleluia! Haverá restauração. E lá em Jeremias, no 33, no capítulo 33, no versículo 17, diz assim: porque assim diz o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. A gente conhece toda a história de Davi, tudo que ele viveu, né? E parecia que através de todos os erros de Davi, parecia que o reinado ia parar ali, parecia que as coisas iam parar ali. Mas o Senhor tem promessas, e o Senhor fala: jamais deixarei de colocar um descendente, jamais deixarei de continuar as promessas, porque enquanto houver sol, enquanto houver calor, enquanto houver noite, enquanto houver dia, as minhas promessas serão cumpridas. E não parou. Não parou por causa dos pecados de Davi, não parou por causa dos erros de Davi. Jesus veio da descendência de Davi. O Senhor não deixou faltar. O Senhor não deixou que o plano se cumprisse. E o Senhor também não vai deixar faltar na sua vida. O Senhor também não vai deixar que os planos dele se cumpram na sua vida, porque ele é um Deus de promessa. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mesmo Davi sendo pecador, Deus não quebrou a aliança com ele, porque o Senhor já tinha prometido essa aliança para Noé. E vem toda uma descendência, e não vai faltar. Não vai faltar. A obra do Senhor, ela não vai deixar de acontecer por causa de mim ou por causa de você. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Mas se a gente não viver os processos, se a gente não esperar no Senhor, se a gente não entender a justiça do Senhor, nós vamos ficar pelo caminho. Igual aquele povo no deserto, rodando, rodando. Sabia que a terra prometida estava ali, mas rodava e não chegava. Mas o Senhor tem restauração para as nossas vidas, em nome de Jesus. E ele diz aqui que não faltaria descendente, que o povo não seria esquecido por causa do pecado nem da desobediência. Por quê? Porque haverá transformação, haverá restauração, haverá edificação. Esse é o Deus que a gente serve, esse é o Deus que a gente vive, que a gente conhece, que a gente tem relacionamento, em nome de Jesus. O Senhor é a nossa justiça. Não precisa querer fazer justiça com a sua própria mão. Não precisa querer fazer do seu jeito. Não precisa querer sair do caminho que o Senhor colocou, porque Ele é a nossa justiça. E Ele está mostrando isso para nós o tempo todo. Nós estamos vendo vidas sendo restauradas, como eu disse, através do novo nascimento, através de conversão, através de transformação, através de casamentos, através de união. Nós estamos vendo isso, nós estamos vivendo isso. Aleluia, glória a Deus. Ele tem promessas
que estão se cumprindo. Ninguém pode negar a grandeza desse Deus que fez céu e terra. Enquanto haverá dia e noite, as promessas dele vão se cumprir em nossas vidas. Haverá restauração. Aleluia. O Senhor tem uma palavra de esperança para nossas vidas hoje, nessa manhã. Eu sei que é difícil. Nós já vivemos isso. Nós já rodamos o deserto também. Mas chega um tempo que a gente grita ao Senhor, que a gente clama ao Senhor: Senhor, dá direção, mostra onde a gente tem que ir. Eu quero ouvir a voz do meu pastor. Eu quero ouvir a direção desse Deus que fez céu e terra, que é real, que tem batalha, mas que tem vitória. E aí, Jeremias, ele continua falando, né, no 20. Assim diz o Senhor fala para Jeremias: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo que está determinado para vocês. Aqui ele começa a falar: será que esse povo é capaz de romper? Será que eu, né, Deus, sou capaz de romper essa aliança? Eu fiz o dia, eu fiz a noite, eu não vou romper essa aliança com vocês. Por mais que vocês não acreditem, por mais que vocês não sejam fiéis, por mais que vocês não consigam ver, porque é difícil a gente ver, gente, em meio ao caos. Vocês imaginam esse povo preso na Babilônia, com a cidade natal deles destruída, sem ter para onde eles irem, em meio ao caos, e eles entenderem que existia uma promessa, que depois de 70 anos eles voltariam, que depois de um tempo Jerusalém seria reconstruída, que as promessas serão cumpridas. Gente, até nós esquecemos dessas promessas, se a gente não estiver alinhado com o Senhor, se a gente não tiver intimidade com o Senhor, se a gente não tiver relacionamento com o Senhor. Essas promessas, elas ficam esquecidas. E é isso que Deus está falando aqui com Jeremias. Não é possível que vocês não conseguem ver que a minha aliança, a minha promessa, ela é eterna. Existe dia e existe noite. Toda vez que anoitecer e toda vez que amanhecer, nós precisamos entender que existe uma promessa. Amém. Nunca mais nós vamos poder esquecer. Nunca mais vocês vão poder dizer e falar assim: ah, mas eu não sabia da promessa. A palavra diz, o Senhor diz, que toda vez que amanhecer e toda vez que anoitecer, é para a gente lembrar das promessas do Senhor. Por mais que pareça impossível, no meio de um caos. Quantas situações, gente, eu posso pedir aqui para cada um falar aqui de quantas situações a gente já sofreu em meio ao caos. Quantos momentos de desesperança. Quantos? Mas o Senhor foi lá e restaurou. O Senhor foi lá e uniu. O Senhor foi lá e edificou. E é esse Deus que a gente vive. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, tudo acontece no tempo determinado por Deus, na justiça dele, porque ele é a nossa justiça. Aleluia. Haverá restauração. Sempre haverá alguém para continuar a obra. Sempre haverá alguém escolhido para esse sacerdócio, para essa obra, para esse ministério. Assim como Judá e Jerusalém foram separadas, o Senhor restaurou. A palavra diz que um reino dividido não subsiste. E nós precisamos entender que é na união, como foi dito aqui, né? É num corpo que concorda, que se une, que a unção desce, né? Um corpo fiel, responsável, que entende essa aliança, que tem essa aliança com esse Deus de justiça. Amém? No 24 diz: você reparou que essas pessoas estão dizendo isso, gente? É o Senhor falando com Jeremias, e Jeremias profetizando para esse povo de Jerusalém, que estava no meio do caos. E aí o Senhor fala, né? Você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Vocês repararam, gente, que tem pessoas rejeitando a sua fé? Que tem pessoas rejeitando a sua esperança? Que tem pessoas que não acreditam no que você está falando? Que tem pessoas que não acreditam no propósito, no chamado que vocês estão vivendo?
Quantas vezes eu já vivi isso? E o Senhor falou que a gente ainda vai viver muito. Porque muitas pessoas não vão acreditar na visão, no propósito e no chamado que essa igreja veio para viver em São João Nepomuceno. Nós ainda vamos ouvir pessoas que não acreditam no que o Senhor entregou. E é duro para nós ouvir isso. E é duro para nós permanecermos em pés firmes, mesmo com muita gente desacreditando no que Deus entregou para nós. Mas quem é a nossa justiça? Deus. Eu não vou falar, eu não vou pregar no jornal, eu não vou falar na rede social, porque o Senhor é a nossa justiça. Amém. É Ele que vai vencer essas batalhas. Amém. É Ele que vai restaurar Amém. o propósito dele, o chamado dele. Se Ele nos chamou para viver isso, Ele é fiel e justo para cumprir o que Ele tem para fazer, né? E aí continua: por isso desprezam o meu povo e não mais o consideram como nação. Olha o que está acontecendo aqui. Muitas pessoas rejeitaram esse povo quando eles falavam nessa palavra de esperança, que Jerusalém seria restaurada, que Judá seria salvo. O povo desprezava. Tem gente desprezando a sua fé, tem gente desprezando o seu sonho, tem gente desprezando o que você sempre quis. Não se preocupe com isso, porque o Senhor é a sua justiça. Amém. É difícil, mas nós estamos aqui juntos para viver esses momentos juntos, um fortalecendo o outro, um orando pelo outro, clamando, dando a mão no outro, entendendo a dor do outro, o sonho do outro e vivendo isso junto. Desde que essa igreja nasceu, nós estamos vivendo esse propósito com a Ivanise. Nós estamos sofrendo junto com ela. Nós estamos clamando, orando junto com ela. E agora nós estamos alegrando junto com ela. Aleluia. Isso é igreja. Amém. Isso é propósito do Senhor. Restauração, união, edificação. Aleluia. E nós precisamos celebrar. Se alegrar com os que se alegram, como diz a palavra. Amém, em nome de Jesus. O Senhor não rejeita aquilo que Ele desejou. O Senhor tem sonhos para a sua vida. O coração de Deus tem sonhos, tem desejos para você desde que nós nascemos. Nós só precisamos entender o que Ele quer. Porque não é do nosso jeito, não é na hora que a gente quer, não é do jeito que eu entendo, é da forma que o Senhor declara. Eu sei que é difícil entender isso também. Eu sei que é difícil ter clareza do que o Senhor chamou. Mas quando nós vivemos os processos, quando nós nos colocamos num lugar de jejum, de oração, de adoração, de entrega do coração verdadeiro, não tem como. Ele vem. Ele vem, o Espírito Santo testifica, a palavra dele vem ao nosso encontro. E é maravilhoso ter clareza do que o Senhor nos chamou. Como é maravilhoso ter clareza do que o Senhor nos chamou. E Ele não vai rejeitar aquilo que Ele desejou para nós, porque Ele é a nossa justiça. Aleluia. Mas na justiça dele, passamos por aprendizados que só Deus pode conduzir em nossa vida. Mas muitas vezes a gente rejeita os aprendizados. Sabe por quê? Porque tem gente que está cheio demais e não cabe mais nada ali dentro. Tem gente que sabe demais e não pode aprender mais nada. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Falar: Senhor, esvazia. Amém. Senhor, me esvazia. E me enche do que o Senhor deseja para esse tempo, para esse momento. Eu posso ter vivido uma vida de sacerdócio ao Senhor, mas que agora Ele não quer mais. Ele quer outra forma, de outro jeito, num outro formato. O Senhor quer restaurar o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Ele. Abra o seu coração. Peça que o Senhor te dê esse entendimento. Pare de resistir. Pare de colocar coisas na frente o tempo todo. Barreiras que impeçam do Senhor entrar.
nas nossas vidas, nós precisamos clamar ao Senhor. Senhor, preencha da tua vontade, do teu querer, do teu desejo, não do meu. Porque o Senhor é a nossa justiça. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Muitas vezes olham para nós e pensam exatamente assim, como está dizendo aqui na palavra, com desprezo. Não tem mais jeito. Até a gente mesmo se comporta dessa forma em alguns momentos. Não tem mais jeito. Não tem mais como restaurar isso. Como que o Senhor vai restaurar isso? Meus amados, e a gente vê milagres. Cada dia a gente está vendo milagres de restauração daquilo que a gente imaginava que não tinha mais jeito. E o Senhor vai lá e pega, e restaura, e edifica. Esse é o Deus da nossa justiça. Muita gente vai falar, não tem como mais fazer aliança, porque eu estou perdido, porque eu fui para outro lado, porque eu penso de outro jeito. É mentira. Deus tem restauração para as nossas vidas, sim. Quando as pessoas falam, não tem mais união, não tem mais unção nesse corpo, é mentira, porque o Senhor tem restauração, sim. E a nossa mente, ela precisa se abrir para entender o quão Deus é maravilhoso, o quão Deus é grandioso e o quanto Ele faz na nossa vida. Infinitamente mais daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente imagina. Não tenta pensar ou imaginar ou fazer do jeito que você acha que Deus faria. Isso não dá certo. Eu já quebrei minha cara muitas vezes. Isso não dá certo. O Senhor tem uma pedagogia perfeita, exata. Basta a gente obedecer. Seria tão mais fácil se a gente obedecesse. A gente sofreria tão pouco se a gente obedecesse. Mas a gente insiste em fazer do nosso jeito. Que a gente possa ser restaurado. Que a gente possa ser edificado para cumprir aquilo que o Senhor tem chamado a gente para cumprir. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que o Senhor tem compaixão. Olha que maravilha. Olha que Deus é esse. A gente erra, a gente desobedece, a gente é infiel, mas o Senhor vira e fala, eu tenho compaixão de vocês. Eu quero restaurar a vida de vocês. Eu tenho palavra de esperança para vocês. Aleluia! Glória a Deus! Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelas alegrias que nós estamos vivendo, pelos milagres, pelos testemunhos que nós estamos vivendo, Senhor. Não foi fácil chegar até aqui. Mas o Senhor deu a mão para nós. E o Senhor nos levou, nos ensinou. Aleluia. Haverá restauração. Lá no 26 diz assim: então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas eu restaurarei a sorte deles e lhe manifestarei a minha compaixão. Aleluia! É esse Deus que a gente serve, um Deus que tem compaixão de nós, que não deixa faltar um descendente, que não deixa faltar ninguém ali para completar a obra perfeita que Ele tem para completar, que não despreza nenhum dos seus, que não despreza os gentios. Esse é o Deus que a gente serve. Só que nós precisamos encarnar essa palavra. Nós precisamos entender essa palavra, que o Senhor veio para todos, sem distinção. Mas fulano é assim, fulano é assado, fulano não está fazendo assim, fulano... A justiça não é sua, a justiça é do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Poderiam pensar o que quisesse de Jerusalém, de Judá, como fala aqui. Muitos desprezaram, muitos falaram, não tem mais jeito. Mas o Senhor fez a justiça dele, Ele restaurou Jerusalém e Judá. Ele restaurou a nação escolhida. Ele escolheu a nação. E a nação escolhida não é só os judeus. A nação escolhida são os judeus e os gentios.
Ele restaura. Mas nós precisamos entender, porque vai ser através de nós que essa restauração vai acontecer na vida hoje das pessoas. O Senhor está esperando que a gente faça isso. O Senhor está esperando que um cristão pare e cuide de uma pessoa que não é cristã. O Senhor está esperando um cristão olhar para um ateu e ter misericórdia dele e ouvir ele, escutar ele e não desprezá-lo. O Senhor está esperando que a gente olhe para uma pessoa que ainda não foi salva e que a gente se junte, que a gente se una, que a gente pregue até que essa pessoa seja salva, se batize e aceite esse Jesus maravilhoso. O Senhor está esperando. Vai ser através de nós, vai ser através da sua vida, vai ser através da minha vida que a gente vai cumprir os propósitos e os chamados do Senhor. Não tem nada de complicado, não tem nada de mistério, está tudo na palavra. Nós só precisamos parar, pedir, como foi falado aqui, convidar o Espírito Santo para revelar, porque senão vai ser só uma leitura. O Senhor revela. Eu quero entender qual que é o próximo passo. Eu quero saber para onde eu vou. Eu quero saber quem eu vou ouvir. Quem que o Senhor quer para cuidar da minha vida? Nós não vamos fazer nada sozinhos. Nada. Porque senão o Senhor não tinha colocado todo um reino à disposição. Todo um corpo à disposição. Cada um na sua função. Braço, mão, perna, cada um na sua função para ajudar cada um aonde precisa. Nós precisamos abrir nossa mente, meus amados. Nós precisamos entender que vai ser através das nossas vidas que vidas serão restauradas. Amém? Amém? Porque haverá restauração. Em nome de Jesus. O Senhor reconstruirá a tenda caída de Davi. Eu acredito que por muito tempo as pessoas desacreditavam em Davi. Olhava para ele, que rei é esse? Que peca, que erra, que rei é esse? Tanto é que ele quis construir o templo e o Senhor falou, não, suas mãos estão sujas. Mas não pensa que por causa de você eu vou deixar de concluir isso, não. Eu vou concluir sim, porque Deus é o Deus de justiça. Ele honra os planos do Pai. Olha que loucura, né? Ele dá sequência, ele dá continuidade. Então o Senhor reconstruirá a tenda caída de Davi. Se você está aí com o seu pensamento acreditando que a sua tenda está caída, que não tem mais jeito, é mentira, porque o Senhor tem restauração para a sua vida. Ele é a nossa justiça. Aleluia. Ele reedificará as ruínas de Judá e de Jerusalém. Se você viveu até aqui, caminhando, separado, Deus, destruído, desconstruído, sem esperança, o Senhor tem restauração para a sua vida. Um reino dividido não subsiste. O Senhor quer unificar, o Senhor quer restaurar a sua sorte, como diz aqui. Aleluia. O Senhor unificará gentios e judeus em união para ganhar o mundo. Não despreze aquele que você acha que está sujo, aquele que você acha que é pecador, aquele que você acha que não é santo. Não é você que tem que achar. O Senhor é a nossa justiça. Ore por essa pessoa, por esse gentil. Ore por esse reino dividido. Ore por essa tenda caída. E peça ao Senhor que Ele haja. Porque Ele é a nossa justiça. E nós somos pontes. Nós somos sal que tempera. Nós somos luz que ilumina. Amém. Só isso. Mais nada. O resto, quem faz é o Senhor. Não pense que você é um Deus. Não pense que nós somos fortes demais. Que a palavra diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Não pense que nós estamos totalmente estruturados, porque a nossa base, a nossa rocha é Jesus. Não somos nós. Nós precisamos abrir
a nossa mente e entender quem é a nossa justiça. Esse Deus é um Deus de justiça. Aleluia. Haverá restauração. O Senhor é a nossa justiça. Ele se manifesta em nós. Em nome de Jesus. Amém? Pediu o Jacques para separar uma música aqui. Eu gostaria que você se levantasse com um ato de fé nesta manhã, pedindo que o Senhor restaure. Oh, aleluia! Restaure o nosso coração, restaure a nossa aliança. Aleluia! Preste atenção nesse louvor, feche seus olhos, medite nessa oração. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro. Sei firme na rocha, eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu. Oh Deus, nós teremos testemunhos para contar que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor é a nossa justiça. Ah, Pai, nós sabemos que só olhando para o alto, olhando para Ti, nós teremos vitória. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão. Em Deus eu posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, Eu estou aqui, eu ouço a sua oração, eu ouço a tua dor, eu conheço. Olha para mim, porque eu tenho socorro, eu sou a sua justiça. Oh, E contarei ao mundo que tu és meu Deus. obrigado, Deus. Quando a minha força se esgotar, tu em mim desmoronar, então olharei pra ti, contarei teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti, na promessa que fez a mim. Eu olharei pro alto, Eu estou aqui, eu te vejo. Eu tenho socorro para sua vida. Aleluia, eu tenho restauração. terei o testemunho, contarei ao mundo que tu és meu. Aleluia. Nós contaremos para o mundo que o Senhor é Deus, que Ele é um Deus de promessa, que enquanto haverá dia e noite, o Senhor tem promessas para a minha vida e para a sua vida. Ele é o nosso Deus de justiça, Ele é a nossa justiça.
justiça. Aleluia! Ele tem restauração para a sua vida, em nome de Jesus. Não perca a esperança, Ele quer te usar. Oh, aleluia! Através das nossas vidas, o Senhor quer restaurar outras vidas. Aleluia! Que nós possamos ser uma nuvem de testemunhos. Ah, Deus, de batalhas, sim, que nós vivemos, mas de vitórias entregues pelo Senhor. Porque sobre a nossa vida nós não temos comando nenhum. Ah, Deus, só o Senhor pode fazer acontecer. Nós podemos ter conhecimento, nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter trabalho, nós podemos ter esforço, porque isso faz parte, mas nada disso vai definir o que o Senhor tem para minha e para a sua vida, porque Ele é a nossa justiça. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia.